Boa noite, irmãos. Boa noite a você também que está aí na sua casa, nos acompanhando, participando do culto juntamente conosco. Vamos estar mais essa noite louvando e adorando o nome do Senhor. E vamos fazer uma leitura no Salmo 150. Os irmãos que quiserem abrir também, Salmo 150. Que diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no nos símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluias. Vamos louvar o Senhor com o hino Diante do Trono. Convido os irmãos a se colocarem de pé para participarem junto conosco. Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus olhos declarar toda a minha adoração. Pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. De amor, diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Louvando o nome do Senhor, seu sangue.
Ele já venceu. O seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Agora os irmãos terão a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. Poderoso Deus. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, século dos séculos. E ao Cordeiro
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Convido a todos que trouxeram os dízimos e as ofertas, que estejam aqui na frente. Também aquele que tem algum pedido ou agradecimento. Vou convidar o irmão Hamilton que esteja orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e também pelos pedidos que vão ser colocados aqui diante do altar do Senhor. Oremos. Eterno Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de aqui estarmos na Tua casa, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Louvamos a Ti, Senhor Deus, pela nossa salvação em Jesus Cristo e pela vida de cada um dos nossos amados irmãos que aqui estão e daqueles que estão nos acompanhando este culto nesta noite, que possam ser abençoados, sustentados e dirigidos por Ti. Esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar indo de encontro às suas necessidades, Senhor Deus, curando as suas enfermidades, Senhor Deus, para que em breve nós possamos vê-los aqui juntamente conosco. Entre eles nós lembramos nosso irmão Daniel, que o Senhor possa estar visitando neste momento, curando o Teu servo, Senhor Deus, e dando a ele a alegria de que está juntamente conosco para louvarmos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e na vida de todos quantos confiam no Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, pela vida de cada um dos Teus servos que trouxeram o dízimo neste momento, colocaram no Teu altar santo. Que o Senhor possa estar abençoando essas ofertas para a realização da Tua obra, Senhor Deus. E também que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a cada um dos nossos irmãos no seu trabalho, dando saúde, dando força. Que o Senhor possa estar protegendo a cada um de nós a cada dia, nos livrando de todo o mal. Prepara-nos, Senhor Deus, a cada dia para melhor te servir, Senhor Deus. Porque nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próximo e que nós precisamos estar preparados para aquele dia quando nós estaremos na presença do Senhor. Ó Senhor, abençoa aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que eles possam sentir nessa noite que nós sem Jesus Cristo nós não somos nada. Jesus é o único caminho que nos leva para uma eternidade junto com o Pai, naquele lugar onde Ele tem preparado para todos aqueles que fizerem a Tua vontade e aceitarem Jesus como seu único e eterno Salvador. Toma, Senhor Deus, os louvores nas Tuas mãos, os irmãos que estão aqui na frente, que possam ser poderosamente abençoados por Ti. Abençoa o Teu servo que irá trazer a mensagem nesta noite, que ele possa ser um instrumento usado pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, para transmitir a mensagem que nós precisamos ouvir nessa noite, Senhor Deus. Fala aos nossos corações. Nós Te louvamos, agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Passo a palavra para o irmão que estará ministrando a palavra essa noite. Boa noite, amados. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O nosso boa noite também aos irmãos, aos amigos que nos acompanham através das redes sociais, né? Que a bênção do Senhor possa nos alcançar, tanto aqui quanto a você que nos acompanha, onde quer que esteja, na sua casa, na casa de um amigo, de um parente, né? Ou passeando. Que Deus abençoe você e que as bênçãos do Senhor
possa nos alcançar nessa noite e que o Senhor fale conosco o recado que Ele assim nos preparou para nos trazer sobre a sua boa, perfeita e agradável vontade. Queridos, sejam bem-vindos a este templo, a este dia. Estava ali agora louvando junto com os irmãos e estava pensando, né? Hoje, terceiro domingo de 2021. E pensando dessa forma, não sei se todos os irmãos, né, chegaram a pensar, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E nós conseguimos alcançar, Deus nos presenteou. Muitos gostariam de ter chegado e não conseguiu. E amanhã, novamente, será um presente, uma dádiva para muitos de nós. Mas não sabemos se todos nós vamos alcançar. Não quero ser aqui um profeta do Apocalipse, mas a gente não sabe. O dia de amanhã pertence ao Senhor, é da vontade dEle, mas se acontecer para mim e para você, com certeza será um presente de Deus, e uma oportunidade de louvar a Deus e de falar de tudo que Ele tem feito para nós, por nós e acerca de nós. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos. Aqueles que puderem acompanhar, é um texto muito conhecido, embora seja muito conhecido, mas segundo a palavra de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a palavra do Senhor é mais atual que o dia de amanhã. Então, com certeza, Deus preparou para mim e para você um recado para nós nessa noite. Então, com certeza, Ele vai trazer algo importante, algo novo para mim e para você essa noite. Marcos, Evangelho de Marcos, segundo São Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Como disse, é um texto conhecidíssimo e que com certeza os irmãos já ouviram falar desse moço, até mesmo já podem, né, ter a oportunidade de trazer uma palavra sobre a vida desse moço, que com certeza traz lições valiosíssimas para as nossas vidas. Toda vez que eu leio, toda vez que eu ouço falar desse moço aqui, algo novo o Senhor traz para a minha vida, e acredito que para você não será diferente nessa noite. Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor, Marcos 10, do capítulo 46 ao 52. Depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Grande Deus, bondoso Pai, eis aqui, Senhor, a porção da tua palavra que foi lida aos nossos corações nesta hora. Ó Senhor, receba o nosso culto, a nossa adoração. Permita que continuemos neste espírito de adoração e consigamos entender a tua palavra para os nossos corações. Usa-me tão somente como instrumento de transmitir a tua vontade para o teu povo
nesta noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, este texto fala de um moço que com certeza muitos dos irmãos já ouviram falar desse camarada aqui. E aí, eu fico trazendo para mim as lições que essa passagem fala para mim, fala para nós, para o povo do Senhor, neste momento. E eu acho muito interessante que a gente vê que Jesus, em seu ministério terreno, ele sempre estava rodeado de uma grande multidão, né? Pelo menos em boa parte dos seus milagres, das suas realizações em anunciar o Evangelho de Deus. E aqui não é diferente, a gente vê ele saindo de Jericó, e aí acontece essa passagem aqui que eu gostaria de estar pontuando com os irmãos, melhor dizendo, essa noite. Bartimeu. E Bartimeu, então Jesus vem com a multidão, e Jesus estava ali, então, passando naquele local, e aí tinha um moço lá, cego, pedindo esmola. E aí a gente vai ver, então, que aquele moço está ali, pedindo esmola, de repente, ele começa a ouvir um grande alvoroço, pessoas falando, andando, começou uma multidão, né, como o texto diz, e aí então ele começa, então, o que está acontecendo? Ele começa a perceber algo diferente. E aí, irmãos, a gente percebe que em um dado momento, né, alguém deve ter anunciado ou perguntou para alguém o que é que está acontecendo. E aí ele entende, ele recebe a notícia, alguém fala para ele que era Jesus que estava passando. E é interessante notar, né, que Jesus, em seu ministério, já esteve algumas vezes em Jericó. Mas se você observar daqui para frente, esta é a última vez que ele passa por Jericó. E aí ele passa por Jericó e logo em seguida ele vai para Jerusalém, e ali ele é levado a ser, né, naquela sequência ali, ele vem a ser crucificado. E ele não volta mais em Jericó. Interessante que ele já tinha ido em Jericó, já tinha saído e estava indo embora. E naquele momento ali, para o cego, né, era a última oportunidade, né? Falando em jogo, né, ele estava ali aos 45 ou 46 do segundo tempo. E interessante que quando ele ouve que é Jesus que está passando ali, ele começa então a clamar. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a clamar, e a dizer, a clamar. E aí, amados, a gente olha para a palavra de Deus, e a gente começa a encontrar aquelas pedras preciosas, você começa a entender como que é a palavra de Deus, aqui o Espírito Santo vai abrindo a sua mente, vai abrindo o seu coração, e você vai entendendo isso, como que é a palavra de Deus. Lá atrás, aproximadamente uns 700 anos antes de Jesus, antes de Cristo, a gente vê uma palavra lá com Jeremias, Deus falando para o Jeremias, e ele fala para o Jeremias: Jeremias, quando você estiver passando por uma dificuldade, né, ou quando você estiver numa situação que você não consegue enxergar mais à frente ou o que fazer, né, ele fala assim, Deus fala para Jeremias e fala para mim e para você: clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha que interessante, isso lá, 700 anos, mais ou menos. E olha que o cego, ele estava ali, e o que ele faz? Ele clama, ele começa a clamar, ele ouve que era Jesus que estava passando ali, ele ouve aquele alvoroço, e ele começa então a clamar. Por quê? Porque ele precisava, porque ele queria. E aí, irmãos, precisamos entender que Deus quer trazer algo para mim, para você hoje, 2000 anos depois, é a mesma história, né? No domingo próximo passado, ouvindo o irmão Leonardo pregar aqui, ele fez 2 perguntas que ficaram martelando a minha cabeça durante a semana aí, e acredito que algum dos irmãos também, que ele fez uma pergunta assim: Deus responde às orações? Quando ele faz essa pergunta, né? Ele faz uma pergunta, mas é uma pergunta que você precisa responder. A segunda pergunta que ele faz: vale a pena continuar servindo a Deus? Ou vale a pena servir a Deus? Ou ainda vale a pena servir a Deus? E aí eu olho para a vida desse moço aqui e vou lembrar do Jeremias: clama a mim. Deus falando para o Jeremias. E aí o cego parece que ele pega esse gancho, se agarra nele e começa a clamar ao Senhor. E aí você vai ver no decorrer da história aí, desse texto maravilhoso, né, que o cego ele insiste e começa a clamar, e começa a dizer que ele precisava do Senhor, e o Senhor tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim. E interessante nessa história aí, amados, que ele estava ali gritando ali, mas ele não estava agradando as pessoas, que tanto é que o texto diz para ele se calar. Algumas pessoas falaram para ele se calar. Sabe o que isso às vezes representa na nossa vida, na sua, na minha vida? Que às vezes você está começando a clamar, você está começando a gritar, você está começando a buscar a Deus, e as pessoas começam a dizer para você: ô, para, você está incomodando, para com isso. E interessante que isso parte de pessoas que estão próximas a você, porque aquela que está longe não está incomodando muito ela não. É assim. E aí, se a gente começar a olhar isso, você vai ver que as pessoas que estão próximas a você vão olhar para você: pô, você está clamando para Deus para quê? E aí, nesse momento que a gente tem passado aí, né, assim, momentos difíceis, momentos de crise, momento de pandemia, momento de crise financeira, de perda de emprego, enfim, de muitas coisas ruins aí, e aí, algumas pessoas já chegaram para mim, acredito para os irmãos também: e aí, adianta de que servir a Deus? Ou, Deus não tem respondido para você. Então, hoje não adianta, você está perdendo seu tempo. Não sei se os irmãos passaram, mas eu já passei por isso. E passo de vez em quando. E aí eu vou olhar para a vida do moço aqui, do moço cego, e alguém fala isso para ele: ô, para de gritar, não incomoda o mestre não, e tal. E aí ele começa a clamar mais alto. E aí eu vou entender que Deus cumpre aquilo que ele fala, porque ele fala lá para o Jeremias que clama a mim e eu vou te responder. E aí você vai ver que no verso 49, e Jesus parando, disse que o chamasse. Olha que interessante, Deus responde. E responde, queridos. E aí o que eu consigo enxergar dessas coisas? Né? As lições que esse camarada traz para nós, para mim, para você. E aí ele vai, nesse momento, né, ele vai, Deus, Jesus, o Senhor, vai responder. Jesus para, e o cego está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E Jesus chama o moço lá. Olha que interessante. E aí é interessante, muito, muito interessante, que você vai ver como que a palavra de Deus ela é perfeita, como Deus é perfeito. E aí alguém chega para ele, né? Ou então, talvez, não vou imaginar a cena aí, Jesus vira para um dos seus discípulos, alguém que estava próximo, vai lá e chama o cego. Chama aquele moço lá que está clamando. Aí alguém vai lá, chega lá e fala assim, ô moço, o mestre está te chamando. Ô moço, olha o que a palavra de Deus fala. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Levanta-te que ele te chama. Olha o que o texto está falando, que alguém falou para o cego. E aí você vai olhar para a palavra de Deus, alguém que está assim meio em dúvida, alguém que está meio que perdido, e a palavra de Deus vem e fala assim, levanta-te. E aí eu olho para a palavra de Deus e olho lá, Josué. Josué estava lá com todo o povo para entrar na terra prometida, Moisés já havia falecido, e estava com ele a responsabilidade para entrar com todo aquele povo, para orientar aquele povo, para ser o líder daquele povo. E aí ele, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Aí a palavra de Deus, Deus fala para ele, primeiro, esforça-te, tem bom ânimo, levanta-te, se põe de pé. Por quê? Porque é você que vai fazer o povo, este povo entrar na terra prometida. É essa palavra que Deus fala para Josué. Põe, né, medita na lei, de dia e de noite, não se aparte daquilo que está escrito aqui, porque é você que vai fazer este povo herdar a terra prometida, ou entrar na terra prometida. E aí a gente, num momento assim, a gente olha, pô, está muito longe, está longe de mim. Não está. É essa palavra que fala comigo, com você. Porque em muitos momentos a gente surge aquela dúvida. Surge aquele momento que você acha que está meio que perdido. E aí, o que acontece? A gente olha, Senhor, o que eu vou fazer? Pensa no moço lá, no cego. Jesus já estava indo embora. E ele está clamando, ele não sabe se ele está, alguém parou, se alguém está vendo, ele está cego. Mas ele continua clamando. Ele continua depositando a fé dele de que Jesus, o Deus, o filho de Davi, teria misericórdia dele. E aí você olha lá para Josué, Deus fala para ele, olha, medita no livro da lei, tem bom ânimo, se levanta, se esforça, porque é você. E aí eu fico imaginando, por muitas vezes, pessoalmente falando, eu olhava e via Deus falando para Josué essa palavra. Aí Deus permitiu, né, vamos usar assim um termo que Deus faz com Paulo, ele permite que caia a escama dos olhos, ele permite, no momento, a abertura da mente, você entender, Deus está falando isso comigo. Sabe por quê? Porque em muitos momentos na vida a gente desanima. Em muitos momentos da vida, né, como o irmão Léo colocou aqui, você não consegue responder essa pergunta. Será que Deus tem ouvido a minha oração? Será que Jesus está ouvindo eu clamar? Deveria pensar o cego. Ele não está vendo, ele não escutou assim, estou te ouvindo. Como é que ele ia entender isso? E aí, queridos, a gente vai entender que quando Deus fala para Josué, Josué estava ali meio que inseguro na tarefa que ele tinha, e nós também por muitas vezes nos sentimos inseguros.
Aí eu não sei, né? Fala de mim, né? A gente está aqui, graças a Deus, louvo ao Senhor e louvado seja Deus por essa oportunidade que eu tenho aqui de falar para os irmãos, porque para mim é motivo de honra. Mas quero ser bem franco com os irmãos e pode perguntar para os irmãos que têm essa oportunidade, né? Estar aqui pregando para vocês é algo maravilhoso, é algo joia. Só que isso dá um frio na barriga, a gente fica aqui, a voz não sai, a gente começa a suar, não sabe o que vai falar, aquilo que você tinha pensado em falar, some da sua mente. Mas quando você entende, olha, não é eu que vou falar, é Deus que vai falar para você. E a partir do momento que você olhar para mim, esse cara não sabe falar, esse cara não tem uma voz bonita, esse cara não tem uma dicção boa, esse cara é isso e aquilo outro. A partir desse momento, você não permite que Deus fale com você. E aí você começa, né, a deixar que as pessoas falem que você está perdendo tempo, que você está incomodando o mestre. E aí eu volto para a palavra assim: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ouça, me ajude. E aí Deus responde, né? Jesus chama o cego e alguém diz para o cego: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E aí eu vejo algo muito interessante que fala muito na minha vida, que tem falado na minha vida e quero compartilhar com vocês. E ele, no verso 50, diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E aí eu olho, queridos, essa atitude desse moço, cego, mendigo, alguém que estava à margem da sociedade, porque você vai ver que o próprio texto no verso 46 diz que ele estava sentado junto do caminho, em outras versões é à beira do caminho, então ele não estava à margem. E esse moço, né, o sinal que ele tinha ali, a coisa que o caracterizava como cego, era a capa. Nos nossos dias, hoje o que caracteriza uma pessoa como cego, você vai ver, né, é a pessoa usar um óculos escuro, ou ter um cachorro como guia, uma bengala, né? Naquele tempo, era a capa. A capa servia para proteger do calor do dia, que é um sol de rachar, igual o sol nosso aqui. E à noite, né, aqui a gente tem essa experiência de que faz muito calor durante o dia e à noite continua fazendo calor também. Lá faz muito calor durante o dia, mas à noite é frio. E muito frio. E aí, pouco tempo atrás aqui, só para efeito de curiosidade, quando teve a guerra lá contra o Iraque, os Estados Unidos e tal, os soldados dos Estados Unidos foram para lá e eles estavam perdendo a guerra lá contra o clima. Por quê? Durante o dia, muito quente, à noite, muito frio. A NASA teve que desenvolver roupas para eles para isso. E é assim, imagina lá, né, 2000 anos atrás, o cego lá, ele tinha essa capa, primeiro para proteger contra o sol, à noite, o frio, e também para caracterizar que aquele moço era um moço que era deficiente visual, ele era cego. E aí, queridos, quando Jesus diz para alguém chamar o cego, e se alguém chega lá e fala assim: moço, levanta que o mestre está te chamando. Aí eu acho interessante que a atitude dele, né, tem algumas versões que diz que ele deu um salto, jogou aquela capa para lá e falou assim, né, quê? É o mestre me chamando? Tira esse negócio de capa para cá que eu não preciso disso mais não. Olha só aqui, que coisa, né? Se ele perde a capa, alguém pega a capa, como é que seria?
Queridos, isso é profundamente, traz uma lição profunda para nós. Por quê? Porque muitas vezes estamos em situações parecidas, mas a gente não joga a capa. A gente não deixa aquela situação, a gente não confia totalmente no chamado do Senhor, do Mestre. Eu vou, mas vou levar essa capa, porque vai que ele chega lá e não resolve fazer nada. Então, queridos, a gente observa e vê que, naquele momento, esse moço, não sei qual é o grau, se ele tinha algum grau de estudo, de conhecimento das Escrituras, se ele tinha, assim, presenciado, mas o fato é, você vai entender o que a palavra de Deus diz, que esse moço tinha muita fé. E aí a palavra de Deus, o Paulo vai dizer que a palavra, aliás, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí surge a fé. E aí aquele moço, ele não tinha a vista boa, mas ele escutava. Com certeza, como falei para os irmãos, talvez esse moço morasse realmente em Jericó. E Jesus já esteve em Jericó e já fez outros milagres, então ele ouviu. E na hora que ele ouviu que era Jesus, ele falou: opa, agora é minha vez. Quando ele ouve aquele tumulto, quando ele ouve aquele alvoroço, ele falou: opa, agora chegou a minha vez. Eu não sei da sua vida, eu não sei o que se passa, o que se passou, mas em algum momento, se não aconteceu, vai acontecer, ou quem sabe está acontecendo. Um tumulto, um alvoroço na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, o Espírito Santo, está aqui. Porque onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. A palavra dele está dizendo. Talvez você tenha passado por alguma dificuldade, e Jesus está falando para você: ó, vem, tem bom ânimo, se levanta, sai dessa dificuldade, deixa isso para lá, larga essa capa que ela está te afundando. E aí? Aí eu vou voltar, me permita, me perdoem por fazer isso, vou voltar à pergunta que o irmão Leonardo colocou. Deus tem respondido? Deus ainda vale a pena servir a Deus? Neste tempo e hoje? Aí você vê que Deus tem respondido desde lá do início, desde lá de Adão, e aí vem os patriarcas, e aí vem os profetas, e vem Jesus, e vem passando, e chegou a mim e a você. E é necessário que você responda. Mas eu não responda aqui para mim, para o pastor, para o diácono ou para o Léo. Não, responda para você e Deus. Porque naquele momento, aquele moço lá, com deficiência visual, com talvez estudo nenhum, ele ouviu falar desse Jesus que cura, que salva. E quando ele teve a oportunidade que ele ouviu, ele não sabia para onde estava, mas ele começou a clamar. E a resposta veio, porque Deus responde. E aí, é interessante que ele joga aquela capa fora, aquilo que seria a proteção dele, e ele vai entender, e ele vai dizer com isso muitas coisas, mas uma que eu quero deixar aqui para mim e para você, é que aquela capa tinha um significado muito grande para ele, que aquela capa protegia ele do frio e do calor, aquela capa permitia que ele fosse um pedinte ou pedisse esmolas, aquela capa trazia uma ideia de que as pessoas deveriam ter misericórdia dele, as pessoas se compadecessem e dassem uma comida, as pessoas se desviassem dele da rua, aquela capa representava tudo isso. Mas no momento que Jesus o chama, ele entende que ele está indo para um
um nível mais alto, algo que é muito maior do que isso. É como se ele estivesse subindo, né? Vamos falar assim, ele saiu de um nível e subiu para um nível muito mais alto. Que agora eu vou lá com o mestre, porque ele tem o poder de melhorar a minha situação. E aí eu fico pensando que ele vai, né? Alguém vai guiando ele, porque até chegar Jesus, a palavra não diz que ele passou a enxergar, até chegar a Jesus, e quando ele chega até Jesus, né? Jesus estava ali, e aí, né? Jesus, a pessoa coloca ele ali, e aí Jesus vira para ele: o que você quer? Olha que coisa louca, me perdoe pela expressão. O Senhor, conhecedor de todas as coisas, o Senhor que tinha e tem todo o poder de saber até o que se passa na sua cabeça, ele vira para o moço e pergunta: você quer o quê? Irmãos, eu fico pensando aqui, né, a pergunta de Jesus é proposital, a pergunta de Jesus ela tem um fundamento que ela vai servir de ensinamento para aquela grande multidão que estava em volta, mas se a gente entrar nesse assunto, é um assunto comprido, mas o que eu quero, assim, deixar para nós hoje, Jesus pergunta para ele, porque Jesus queria ouvir dele qual é a necessidade. Há momentos na vida que você e que eu vamos ter que falar com o Senhor e dizer para Ele qual é a necessidade. Veja, lá no exemplo do rei Ezequias, Ezequias adoece, fica doente, e Deus fala assim, com o profeta: vai lá, fala com Ezequias para colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. O profeta vai lá e fala: Ezequias, o negócio é o seguinte, Deus falou que você colocar a sua casa em ordem porque você vai morrer. E foi embora. Naquele tempo, o profeta representava a palavra de Deus ou o próprio Deus. Então, o que acontece com isso? O texto diz que Ezequias virou para o canto, e ele orou, e ele falou com Deus. Veja, ele poderia dizer para o profeta: não, pera lá, não vai embora não, ora por mim, que quem sabe Deus vai se compadecer. Pode ser, é fato, mas naquele momento foi necessário que ele falasse com Deus. Quando você olha para esse moço aqui, Jesus pergunta: o que você quer? Tem muitas lições aí, mas para nós, você precisa dizer, você precisa se posicionar: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero deixar isso que me atrapalha te servir para trás, porque eu quero participar do teu reino, eu quero participar da tua vontade, eu quero fazer com que as minhas ações te agradem. Em algum momento você vai ter que dizer isso. A gente vê, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, não quero tocar para essa direção, mas a gente vê muitas pessoas, né, e é válido, mas em algum momento você vai ter que fazer. Você ora por mim, ô pastor, vamos orar, é válido, mas vai chegar um momento que você vai precisar fazer. E aí, irmão, nós vemos essa situação. Jesus sabia de todas as coisas, sabia que o homem era cego, e ele pergunta para ele: o que você quer? E é interessante que o cego disse: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. E aí, irmãos, para a gente caminhar para o fim aqui, né, não quero enfadar os irmãos, mas para a gente caminhar aqui, Jesus então vira para aquele moço e diz para ele, no verso 52, vai, a tua fé
te salvou. Percebam que, quando Deus fala para Jeremias, e Deus fala assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O que o cego queria? Enxergar. Não é isso? Foi isso que ele pediu: Senhor, eu quero ter vista, eu quero enxergar. E Jesus vai e diz: vai, a tua fé te salvou. Querido, a salvação, ela está acima de qualquer coisa que você imaginar. Está acima da vista. Você vai ver o próprio Senhor falando: olha, se o teu olho te atrapalhar a entrar na vida eterna, você arranca ele, que é melhor você entrar na vida eterna sem o olho do que você ficar com o olho e for para a perdição eterna. Jesus fala isso. Se o teu braço te atrapalha, você corta ele. Se a tua perna te atrapalha a entrar, você corta ele. Não quero dizer que isso seja literal, mas eu quero dizer para você que, quando o Senhor fala, né, quando Ele pede, melhor dizendo, a vista, Jesus dá a salvação para ele. Olha que coisa tremenda. Dá a salvação para ele, e logo, é depois disso, é depois da salvação, que ele passa a enxergar. O texto é bem claro disso. E logo viu. E, na parte B, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando você olha no verso 46, ele estava à beira do caminho. Ele estava mendigando, dependendo das migalhas, das ofertas, né? Talvez ali não encontro uma palavra para dizer agora, mas assim, do favor dos outros ele dependia. E ele estava à beira do caminho, à margem da sociedade. E ele vai terminar lá embaixo com a salvação, enxergando e seguindo a Jesus pelo caminho, no caminho, dentro do caminho agora. Então, amados, vejam que Jesus, né, a palavra de Deus, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele responde sim. E ele, segundo a sua palavra, né, sem plagiar a mensagem do irmão Leonardo, vale a pena servir ao Senhor, porque Ele tem entregado para nós muito mais do que talvez a gente mereça. Deus tem entregado para nós e tem algo para a gente, segundo a sua própria palavra, que nem o olho viu, nem o coração sentiu, nem a mente imaginou, nem o cego estava imaginando que ele ia receber a salvação. Ele recebeu a salvação e a visão, e ainda o prazer, assim como eu e você temos, de seguir a Jesus no caminho. Eu quero terminar aqui essa palavra pedindo a Deus que vá assim preencher aquilo que eu não consegui dizer, mas que o Espírito Santo complete em nossos corações aquilo que Ele quer para mim e para você. Mas aquilo que é para mim fazer, que eu consiga ter ousadia, coragem, perseverança, confiança, porque o que fez esses moços aqui terem os seus nomes registrados no livro da vida foi justamente isso, as suas atitudes.
E aí eu e você, todos os dias, temos oportunidades de decidirmos ou decisões à nossa frente. Então você pensa, vou voltar lá no início da nossa fala. Hoje é o terceiro domingo de 2021. Amanhã a gente não sabe. Mas se vier, é bênção. E hoje é bênção. E vem uma adversidade, o Senhor nos fez vencer. Tenho visto constantemente no meio em que convivo, profissional, pessoal, as pessoas falarem, e vocês veem isso até em televisão, graças a Deus que o ano de 2020 passou, nem gosto nem de lembrar. Assim, eu gosto de lembrar. Eu gosto de lembrar, porque eu tive muitas dificuldades, muitos problemas, mas o Senhor me livrou de todas. E isso me faz lembrar. Isso me faz lembrar que o Senhor tem me sustentado em situações que eu achei que eu não ia passar e eu passei, e Deus tem me sustentado. E se vier dificuldades agora, Deus tem me sustentado. E ainda que eu tenha que passar por dificuldade, né, você vai olhar para a palavra de Deus, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Irmãos, eu vejo que aquele cego, ele entendeu isso, que quando Jesus o chama, ele lança tudo para trás e vai seguir a Jesus pelo caminho. Essa é a oportunidade que eu e você temos hoje. Sabe? O cego, Jesus já estava saindo de Jericó, já estava indo embora e não voltou mais ali. Né? E ele não perdeu a oportunidade. A minha oração e o meu desejo é que nenhum de nós aqui no templo, em casa, né, alguém porventura esteja acompanhando, também o nosso desejo é que não perca essa oportunidade. Você está ouvindo Jesus passando. Amanhã? Não sei. Se vier, é bênção. Né? Então, queridos, a nossa oração e o nosso desejo é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que esta multidão que o tem acompanhado, que nós façamos parte dela, do povo de Deus, daquele que louva ao Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo para cada um de nós aqui. Quero convidar a equipe de louvor que possam tocar aqui mais um louvor, e nós vamos orar para nós aqui, para quem está em casa, e nós vamos louvar o Senhor. Logo em seguida teremos uma oração, e que Deus continue te abençoando ricamente nesta noite.
muita humildade, servos de todos os irmãos. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Convido a amada igreja que se coloque de pé e nós vamos orar ao Senhor. Se alguém sentiu o desejo de vir até a frente, se colocar diante do altar do Senhor, está com oportunidade. Convido também a quem está em casa nos acompanhando, que possa nos acompanhar nessa oração, onde é mais de ti, menos de mim. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor, pedimos que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia e nos ajude, Senhor, a servir ao Senhor mais. Nos ajude a nos dispor mais. Nos ajude a buscar ao Senhor mais. E que seja menos de nós, menos do eu, mas que busquemos ao Senhor fazer com que as nossas ações agradem ao Senhor. Ó Senhor, receba o nosso culto, receba, Senhor, a nossa adoração. Seja com cada membro, cada pessoa, cada visitante, cada pessoa em seu lar que nos assiste através das redes sociais. Abençoa onde quer que estejam. Tenha, Senhor, misericórdia dos enfermos da nossa igreja, Deus. Traz a cura, traz a força, traz a restauração, traz novamente, Senhor, o vigor para que testemunhemos quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ó Senhor, nessa noite em que a Tua palavra foi lida, em que a Tua palavra foi falada, Deus, em que o Espírito Santo do Senhor nos trouxe o entendimento. Permita que esta semente, ela vai crescendo, Deus, criando raízes, se frutificando, Deus, que possamos testemunhar onde quer que passemos, ó Deus. Seja qual dificuldades for, ó Deus, seja qual provação seja, que cada vez mais possamos nos entregar ao Senhor, confiar no Senhor, depositar toda a nossa fé e esperança e certeza. Permita que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor, nos livrando do mal, ó Deus, que na próxima quarta possamos estar aqui glorificando ao Senhor, no próximo domingo também, ó Deus, mas sobretudo na nossa vida individual, pessoal, os nossos atos glorifiquem as Tuas bênçãos na nossa vida, Deus. Ó Pai, perdoa as nossas faltas, perdoa, Senhor, porque às vezes não sabemos nem o que falar, mas olha para nós, ó Deus, e nos use como vaso de honra para que possamos, ó Deus, testemunhar, ó Deus, fazer o Teu Evangelho ser anunciado ao nosso redor, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa cidade, ó Deus. Que o Senhor seja glorificado. E para isso, Senhor, nós clamamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajude. Porque sem o Senhor, nada podemos fazer.
e nós buscamos ao Senhor fazer a tua vontade. Senhor, no nome santo do nosso querido e Salvador Jesus é que nós oramos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar e, como a oração silenciosa, estamos encerrando o culto aqui nessa noite. Amém?